Olá, amigo da Encontro! Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e ativar o sino de notificação. Assim, sempre que tiver um vídeo novo por aqui, você será avisado. Bom encontro! Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro online deste domingo. Nós queremos conversar neste dia sobre o tema Onde está a verdade? Em tempos de extremos, em tempos de polarização, em tempos de crise, a pergunta pela verdade se intensifica. Quem tem a verdade? A ciência ou a intuição? O isolamento vertical ou o isolamento horizontal? O ministro ou o presidente? O governo federal ou os governos estaduais? Ou os prefeitos? E agora, na última semana, levantou-se a pergunta: o presidente ou o Moro? A direita ou a esquerda? Ou o centro? Quem tem a verdade? O Congresso ou o Supremo Tribunal Federal? Será que é assim, que de um lado está a verdade e de outro lado está a mentira? Será que é assim que um lado está certo e o outro errado? Ou estariam os dois certos? Ou quem sabe os dois estariam errados? Mas esse não é apenas um debate a nível de governo, de ideologia ou de política. Quando marido e mulher, por exemplo, não se entendem em casa, no fundo também está a discussão onde está a verdade. Quando filhos discordam dos pais, também está em jogo quem está com a verdade. Onde está a verdade? O problema, me parece, que o resultado dessa polarização vai além de um debate de ideias, infelizmente. Levada ao extremo, essa discussão é geradora de dor, geradora de sofrimento e geradora de divisão. Tem uma música da nossa cultura que lança uma luz sobre essa questão e que nos ajuda a refletir sobre onde está a verdade. A música chama Ponto de Vista e eu queria convidar você agora para acompanhar comigo esta canção. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco.
miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Interessante essa reflexão, não é verdade? Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Às vezes, o ponto de vista tem certa miopia. Cada um se acha dono da verdade. Cada qual enxerga a verdade em si mesmo, e somente em si mesmo. E um pedaço de Deus, como diz a canção, na sua própria verdade. Me parece que nós precisamos ouvir um alerta. Milor Fernandes tem uma frase esclarecedora. Ele diz: as pessoas que falam muito mentem sempre, porque acabam esgotando seu estoque de verdades. Sócrates, o filósofo grego, dizia: eu só sei que eu nada sei. Sócrates acreditava que a verdade está dentro de cada ser humano. Mas na visão e na compreensão dele, o ser humano não pode encontrar e atingir esta verdade porque ele está envolto em falsas ideias e preconceitos. Quer dizer, ele entendia que a verdade está dentro de cada um, mas que é impossível para a gente mesmo descobrir essa verdade que está dentro de nós. Em qualquer situação ou em qualquer discussão, eu posso estar errado. O outro pode estar certo. Ambos podem estar certos. Ou ambos podem estar errados. Jesus falou muitas vezes a respeito do tema verdade. Uma em especial chama a nossa atenção e eu gostaria de repartir ela com você neste nosso encontro. Trata-se de um pequeno trecho de uma oração de Jesus que nós encontramos numa das suas biografias, escrita por um dos seus discípulos chamado João. Olha a oração de Jesus. Pai, transforma os meus seguidores em pessoas santas. E santas aqui quer dizer consagradas, separadas da mentira. Transforma os meus seguidores em pessoas santas pela tua verdade, santificadas pela tua verdade. Tua palavra, ó Pai, é a verdade. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que nós não somos naturalmente santos e consagrados. Que naturalmente a verdade não está em nós. Portanto, Sócrates estava errado. Nós não conseguimos encontrar a verdade em nós mesmos. E nesse aspecto, Sócrates estava certo. Nós não encontramos, não conseguimos encontrar a verdade em nós mesmos. O que Jesus está dizendo é que a fonte da verdade está em Deus e em sua palavra.
É comum nas discussões, nas opiniões diferentes nos nossos dias e na nossa cultura ouvir a frase: eu fico com a minha verdade. Você já se deu conta de que a sua verdade pode ser uma grande mentira e um grande engano? Achando que estamos construindo a nossa vida sobre a verdade, quando na realidade a estamos edificando sobre uma grande mentira. Já se deu conta disso? Por que isso é assim? Existem razões diversas. Existem razões internas. Há uma palavra na sabedoria da Bíblia, a primeira parte da Bíblia, chamada Antigo Testamento, no livro de Jeremias, que diz que o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em algumas versões da Bíblia até diz que o coração do ser humano é terrivelmente corrupto. Quer dizer, há razões internas. A verdade não está naturalmente em nós. Pelo contrário, o nosso coração desconectado de Deus, ele tende para o engano, para a mentira e para a corrupção. Uma segunda razão é a cegueira do nosso coração, da qual a sabedoria da Bíblia nos fala. Paulo, seguidor de Jesus do primeiro século, numa das suas cartas, ele diz: o Deus minúsculo desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso quer dizer, nem sempre as coisas são do jeito que eu penso que elas são. Nem sempre eu enxergo as coisas, a realidade e as pessoas corretamente. Eu posso estar achando que eu enxergo a verdade, mas estou enxergando uma mentira. Eu posso estar achando que uma situação é mentirosa, quando na realidade é verdadeira, porque há uma cegueira no coração rebelado contra o Criador. Essa questão de verdade e mentira é também uma questão de escolha. O mesmo Paulo, numa carta que ele escreve aos cristãos que moravam em Roma, ele diz, a respeito dos seres humanos, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Quer dizer, mentira e verdade se misturam com muita facilidade em nossas vidas em todo o tempo e o tempo todo. Mark Twain disse: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Meus amigos, nossa sociedade perdeu de vista a realidade de Deus. Desde então, nós temos uma tendência natural de transformar boas causas políticas, isso mesmo, boas causas políticas em falsos deuses. O vazio espiritual que se criou exige um Salvador. E cada um de nós vai escolher um Salvador. Pode ser qualquer coisa. Desde um time de futebol, dinheiro, sexo, ou alguma autoridade, ou até alguma ideologia política. Tim Keller, pastor em Nova York, em seu livro Deuses Falsos, que eu gostaria de recomendar a leitura para você, ele diz que esse fato explica os constantes ciclos políticos de esperanças e desilusões exageradas. Os discursos políticos cada vez mais venenosos e o medo e o desespero desproporcionais quando um partido perde o poder, e eu acrescentaria quando ameaçado de perder o poder. O ativismo político, meus amigos, e ideológico, ele vira uma espécie de religião. Nós temos a tendência, por causa do vazio que está em nós, de colocar em líderes e políticos a esperança que antes era reservada a Deus e ao Evangelho. Ainda Tim Keller, o pensamento humano sempre eleva algum valor ou objeto finito à posição de a resposta.
Os que se opõem são tolos e maus. Percebe? O ser humano coloca alguma coisa como sendo a resposta, que deveria ser unicamente uma resposta de Deus. O problema, me parece, está na ideologia, ou na compreensão que nós temos de ideologia. A ideologia, para esclarecer, é uma descrição parcial. Fica comigo. A ideologia é uma descrição parcial e limitada, que foi promovida a palavra final da realidade. Quem se fixa numa ideologia como sendo a verdade, acredita que o seu partido tem a resposta real e completa para todos os problemas da sociedade. A partir daí, nós nos tornamos radicais. Quem pensa diferente passa a ser visto não apenas como errado, mas como mal. E a ideologia se transforma numa religião. Como consequência, as pessoas passam a discutir política de um jeito desrespeitoso. E isso cria um sentimento de raiva e ressentimento nos dois lados. E aí não se aceita mais o que o outro diz, e cada um tenta, muitas vezes, pela força da ofensa, impor a sua verdade sobre o outro. A título de exemplo, uma comparação entre o socialismo e o capitalismo. Para o socialismo, o Estado poderoso é o salvador, e os capitalistas são demonizados. No pensamento capitalista, o livre mercado e a competição resolverão os nossos problemas. E assim os socialistas são os obstáculos para uma sociedade feliz. Meus amigos, cá para nós. Tanto capitalistas quanto socialistas já tiveram a sua chance, não é verdade? Também as ideologias de centro já tiveram a sua chance. E eles não resolveram os problemas da sociedade e acabaram todas elas, gerando sofrimento. Precisamos ser sinceros e reais nessa avaliação. Há efeitos colaterais negativos em todos os sistemas e programas de governo. E nenhum pode admitir que os oponentes também têm boas ideias. Mas onde está a verdade? Que tal ouvir Jesus? Talvez uma das palavras mais conhecidas de Jesus é a palavra que encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja o detalhe: eu sou o caminho, a verdade, a vida. A única verdade está em Deus. Ela não está em mim, ela não está nos poderes, ela não está nas ideologias, ela não está em pessoas, por mais que eu goste delas. E Ele, Jesus, não é uma verdade entre outras, Ele é a única. Há uma canção de Moraes Moreira, falecido nas últimas semanas, chamada A Verdade, que nos ilumina e nos ajuda nessa reflexão. E eu gostaria de convidar você agora a acompanhá-la comigo e refletir sobre ela. Verdade. Ninguém pode ser o seu dono, porém se houver abandono, dilacera-se o coração. Sorriso há de ser um sorriso nos lábios de quem for preciso. É uma sublime canção. Verdade, palavra que às vezes magoa. Escrava é aquela pessoa que não a cultiva com amor. Tem a dureza da pedra no encanto que nunca se quebra.
e a delicadeza da flor. Oh, oh, verdade. Verdade, palavra jogada ao vento, mas que eterniza o momento na história de todas as raças. Às vezes no peito aperta, mas como o regime liberta, e soa bonita nas praças. Verdade, palavra em forma de prece, me embala na rede que tece o sonho do Criador. Tem a dureza da pedra no encanto que nunca se quebra, e a delicadeza da flor. Oh, oh, verdade. Verdade. O que eu faço com isso? Eu queria propor 3 coisas. A primeira delas, reconheça que você não é o dono da verdade. Desconfie, não de uma forma neurótica, mas desconfie de uma forma equilibrada de você mesmo. Desconfie dos seus olhos, que talvez você não enxerga a realidade como ela de fato é o tempo todo. Desconfie dos seus ouvidos, desconfie do seu coração. Afinal de contas, o nosso coração é enganoso. A gente se engana com muita facilidade. Por isso, reconheça que você não é dono da verdade. Em segundo lugar, reconheça que nenhum poder ou pessoa é dona da verdade. Não confunda ideologia política com o evangelho. Não confunda senso comum com o evangelho. Não confunda opinião pessoal com o evangelho. Em terceiro lugar, reconheça que a verdade está em Deus. A música do Moraes Moreira, ela diz que o Criador teceu a verdade. Bonita essa frase, não é? O Criador teceu a verdade. E ele canta que se esta verdade é abandonada, o coração se dilacera, o coração sofre. Na verdade, a verdade não está em nós mesmos. E se nós queremos ter a verdade em nossa própria vida, isso depende da presença dele, do Criador, de Jesus em nossa própria vida. Por isso, se você quer ter a verdade em si mesmo, ore. Ore pela verdade. Ore pelas pessoas. Ore pelas autoridades. Eu diria mais, ore por quem pensa diferente. Ore por você mesmo, para que você consiga ao menos ouvir o outro. Não critique. E em caso de incertezas e dúvidas, quando a verdade não está clara, o que eu faço? Ore e espere. Não tome decisões precipitadas. Não assuma posições precipitadas. Não faça julgamentos precipitados. Ouça a Deus e espere. Analise os fatos, peça a sabedoria de Deus. Tenha um coração aberto para Deus, mas não vá para Deus com respostas prontas e prévias. Esteja aberto para ouvir a sua voz. E em terceiro lugar, além de orar, além de esperar, respeite. A música Ponto de Vista que nós compartilhamos aqui no início, ela dizia: respeite meus pontos de vista, que eu respeite os teus. Às vezes o ponto de vista tem uma certa miopia. Não é preciso lente nem óculos de grau
tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. Talvez você diga, pois é, mas eu tenho um irmão com quem não dá para falar sobre futebol, porque vira briga. Qual é a saída? Para de falar com ele sobre futebol. Ah, não dá para falar com o meu vizinho sobre política. Então para de falar com ele sobre política. O que você prefere? Você prefere o amor do irmão? Você prefere a amizade do vizinho? Ou você prefere radicalizar na sua opinião sobre determinado assunto que é diferente do que a opinião que ele tem? Às vezes nós cometemos a insensatez de perder irmãos, de perder amigos, de perder gente da família, porque queremos ser donos da verdade. Vale a pena? Galileu Galilei disse uma ocasião, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. A verdade, meus amigos, não se impõe. A obra de Deus em nossa vida, quando nos abrimos de verdade para ouvir a sua palavra, aí sim a verdade se instala em nós. O todo da palavra, e não apenas aquela parte que parece confirmar a minha posição pessoal. Eu repito, ouça o todo da palavra de Deus, não apenas tire um ou outro versículo que parece confirmar a sua própria verdade. Ouça Deus. Eu concluo com um fato acontecido no ano 33 da nossa era em Jerusalém. Era o dia 14 do mês de Nisan, que corresponde ao nosso calendário ao mês de junho e julho. Era a festa da Páscoa. O governador Pôncio Pilatos havia mobilizado as tropas romanas para manter a ordem na cidade. As autoridades religiosas entregaram Jesus para ser julgado por Pilatos. Em meio ao interrogatório, ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Mas o interesse de Pilatos fica na pergunta. Ele não espera pela resposta de Jesus, porque ele já havia previamente escolhido a sua própria verdade. 3 anos depois, Pilatos é intimado para ir a Roma a fim de responder por má conduta no seu cargo. Segundo o historiador Eusébio, ele foi banido para Viena, na província romana da Gália, e mais tarde cometeu suicídio. Ele morreu sem dar atenção à verdade em sua vida. Pense sobre isso. Vamos falar com Deus. Senhor, nós reconhecemos que a verdade não está em nós. Nós precisamos da Tua verdade em nós. Dá-nos, Senhor, a Tua verdade, para que ela dirija os nossos passos. Amém. Eu ainda gostaria de fazer 2 convites bem especiais para esta próxima semana. 3, melhor dizendo. Na sexta-feira, nós vamos ter de novo uma live com Ben-Hur. Ben-Hur é médico da nossa comunidade, trabalha no hospital regional, e nós vamos conversar sobre a Covid-19. Ainda há muitas coisas a falar, há muitos assuntos a debater, há muitas verdades a buscar. Esteja com a gente nessa live no Instagram da Encontro, na sexta-feira, às 20 horas. Para o sábado, nós temos um convite muito especial. Café das Mães Online. Já viu algo assim? Às 3 da tarde, nós vamos ter uma conversa com a psicóloga Cirlei Prado, ela é de Londrina. Nós vamos, durante a semana, encaminhar o link para você dessa conversa ao vivo, onde nós vamos conversar sobre o ser mãe. E na sequência nós vamos pedir que a família, o marido, os filhos, preparem um café gostoso para as mães na sua casa. Esteja com a gente para esse Café das Mães Online no próximo sábado, a partir das 15 horas. E no domingo,
Nós novamente, Dia das Mães, dia especial, nós queremos celebrar a ceia do Senhor na nossa comunidade. E queremos fazê-lo tratando o tema de mãos dadas. A partir das 19 horas você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. No mais, eu quero desejar que você possa empreender uma busca real pela verdade. Não aquela verdade que muitas vezes se confunde com a mentira que está em nós, que está nos outros, mas a verdade real que está em Deus. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho e que você tenha uma boa semana.